Olá pessoal, damos continuidade a mais um podcast discutindo as questões de Alagoas, mais precisamente do desenvolvimento do nosso estado. E hoje estamos recebendo com o maior prazer o nosso colega conterrâneo, irmão, posso dizer, da minha terra Viçosa, Cândido Carnaúba, um dos especialistas na área de açúcar e álcool do estado, assessor da cooperativa dos usineiros do estado, e queria falar um pouco sobre o fechamento da safra de Alagoas, né, da cana de Alagoas, e falar um pouco sobre a cana e o desenvolvimento em Alagoas. Mas antes da nossa conversa, gostaria de agradecer a CEUNI, onde é o patrocinador desse evento, onde estamos gravando, e a presença do Cândido. É um prazer muito grande, eu sei que várias atividades, hoje inclusive com algumas atividades, o representando o Estado em Brasília, no Conselho de Agrônomos e de Engenheiros, e vem aqui e dedicou esse tempo para falar um pouco da nossa Alagoas. Mas antes de começar a conversa, eu queria que o Cândido apresentasse, apesar de ser uma figura carimbada e conhecida no nosso estado, mas eu queria que ele fizesse a sua apresentação. Bom dia, professor Arnóbio. Na realidade, o prazer é meu em estar aqui contigo. Agradeço o convite, né, para a gente falar um pouco sobre o estado de Alagoas. Meu nome é Cândido Carnaúba, né, e como você bem o disse, na realidade eu sou de Paulo Jacinto, viu? Mas todos os meus familiares são de Viçosa, né, e eu passei a minha infância e juventude toda em Viçosa, né. E, na realidade, eu sou agrônomo já há 42 anos, né? Foi quando eu me formei, há 42 anos atrás. Hoje eu sou assessor técnico do Sindaçuca, né? Já fui assessor técnico da cooperativa e também exerço hoje atividade, né, de conselheiro federal em Brasília, né? Representando aqui a classe de engenheiros, né? A modalidade de engenharia, de agronomia e da geociência. Então, estou à sua disposição para a gente bater esse papo. Cândido, é um assunto muito interessante quando a gente fala em cana e açúcar, álcool, né, essa produção em Alagoas, até porque a história da economia de Alagoas confunde com a história do desenvolvimento da cana de Alagoas. Então, Alagoas tem uma vasta produção, ocupação e uma participação muito grande na economia. Recentemente eu estava vendo os dados do CAGED, né, quando a safra para a gente ver o baque no setor de emprego e renda em Alagoas. Mas primeiro eu queria falar um pouco, queria ouvir você, como é que foi o fechamento, né? O ano passado a gente teve muitas comemorações na safra do ano passado, e esse ano a gente pode ter essa mesma comemoração? Bem, professor, é o seguinte, a safra desse ano, né, ela foi menor do que a safra anterior. A gente teve em torno de 8% menor, em torno de 1,5 milhão de toneladas. E isso aí deve-se a uma série de fatores, né? Mas o que influenciou mais foi as intensas chuvas que ocorreram no ano anterior, na safra 22/23, ocasionando vamos dizer, um alongamento da safra, prejudicando muito a safra desse ano. Então, nós produzimos 1,5 milhão de toneladas a menos, porém, nós produzimos mais produtos. Nós tivemos mais açúcar, tivemos mais etanol. Ou seja, a gente teve uma quantidade de tonelada de ATR maior, em torno de 7 quilos a mais por tonelada de cana do que a safra passada. Isso aí não deu uma garantia, por quê? Porque os nossos custos também diminuíram, apesar de O os tempo preços foi maior não na ter... safra anterior. A safra 22/23 ela se estendeu de setembro, agosto em algumas usinas, até o final de maio. E esse ano nós terminamos a safra, 2 usinas agora, início da segunda quinzena de abril. Então nós tivemos, esse ano, moemos cana em muitas unidades, cana com 10 meses ou 11 meses, ou seja, diferente daquilo que normalmente que a gente faz, que é moer cana com 12 meses. Ô Cândido, e a área ocupada? Eu já no passado, quando a gente iniciava os nossos estudos da economia, eu via que a área ocupada pela cana chegava a quase 600, um pouco mais de 1.000 hectares de área plantada.
como é que ela vem se desenvolvendo em termos de área? A gente chegou a ter, como você bem falou, em 600 mil hectares, né? Hoje nós temos em torno de 350. Essa quantidade de área Isso que... se perdeu em quanto tempo? Isso se perdeu ao longo aí de 20 anos. Acho que desde 2000 até agora, né? 2024, tiveram aquelas crises, né, de 2008, né, aquela crise dos bancos lá nos Estados Unidos, tivemos a crise mesmo aqui dentro do etanol, onde foi incentivado muito a produção de etanol, do biodiesel, aquilo ali não foi para frente. Teve uma questão também governamental também que fez com que a gasolina não tivesse sido reajustada, e como o preço do etanol é atrelado à gasolina, aquilo também ficou parado. Então, muitas unidades que investiram bastante no etanol tiveram que migrar de etanol para a produção de açúcar. Então, o que era ruim no etanol também ficou ruim no açúcar. E os dois produtos ficaram ruins aí por uns 8 ou 10 anos. O que ocasionou isso aí? Teve no Brasil em torno de 165 unidades industriais, usinas, no Brasil todo, ou fecharam ou pediram recuperação judicial. Então, na realidade, ao longo do tempo, essas áreas vêm diminuindo. Aqui no Alagoas, algumas unidades industriais, elas fecharam. A região mais declivosa, onde o custo de produção é muito maior, também foram tirados e foi substituído pelo gado, né? Hoje nós temos uma área de gado de corte muito, muito grande, principalmente na região norte, né, do estado A nossa de Alagoas, região né? lá, né? A região lá de Viçosa, né, ali Cajueiro, Capela, que aquilo ali era só cana, hoje tem muito, mas muito gado. Então, ao longo do tempo declividade, o custo alto, isso aí fez com que realmente essa atividade fosse diminuída naquela região. Isso tem. E como ficou claro, ainda está se fechando os números, acabou de encerrar o ciclo o mês passado, né? Estamos iniciando, né, já esse período, né, de remanejamento das áreas, né, tratamento, mas quanto foi a produção? Nós produzimos esse ano em torno de 18 milhões e 350. É a nossa produção de cana, né? Produzimos em torno de 1,5 milhão mais ou menos, de toneladas de açúcar, total, né? Porque tem açúcar cristal e açúcar VHP, que é açúcar para exportação, açúcar bruto. E nós tivemos também em torno de 500 mil metros cúbicos de etanol, anidro e hidratado. Então, quando a gente compara com outra safra passada, a gente teve mais ou menos em torno de 50 mil toneladas de açúcar a mais e em torno de 50 mil metros cúbicos de etanol a mais do que a safra passada. Então, isso aí, na realidade, foi uma coisa muito boa, né, e positiva para a gente que faz o setor, né, sucroenergético de Alagoas. E como é que você vê, por exemplo, essas novas fronteiras, né? Antigamente a gente falava em açúcar, álcool, produção da cana, era uma presença muito grande de Alagoas, Pernambuco, São Paulo já se destacava, mas esses últimos 20 anos a gente fala até de produção no Centro-Oeste. Como é que está essa dinâmica? Você vê, Alagoas, ela era o segundo produtor de cana, né, do Brasil. Passou por muito tempo com essa colocação. Hoje acredito que nós somos o 6º produtor de cana e 6º ou 7º produtor de cana. Então, mas também nós já chegamos a moer aqui 31 milhões de toneladas, né? Hoje nós moemos um pouco mais da metade do que isso aí, 18, 20 milhões de toneladas. Na realidade, o crescimento muito grande foi na região Centro-Sul. Quer dizer, estados que não tinham tanto essa atividade econômica estabelecida, exemplo de Mato Grosso, Goiás mesmo, né, cresceram bastante, né, Mato Grosso, Goiás. O Paraná também cresceu muito grande, porque o Paraná era inferior ao estado de Alagoas, e um crescimento muito, mas muito grande em Minas Gerais. Então, os estados que têm vamos dizer, um clima favorável, solos favoráveis, né, na produção de cana. A cana ainda é um dos vegetais, acredito que mais remunere, né? Então isso aí justifica, né, essa intensificação
na atividade, né? Seja no crescimento. Então, Alagoas, né? mas ainda continua forte e líder no Nordeste. Alagoas é o primeiro do Nordeste, né? Seguido de Pernambuco. Produzimos 13 milhões, que os 18 milhões, Pernambuco produziu 13 milhões. Mas também tem a Bahia, né? Tem a própria Paraíba. E a Bahia tende a ampliar a fronteira? Não, a Bahia ela sempre tem se mantido aí na produção de 4 a 5 milhões de toneladas, né? São 3 ou 4 usinas que tem lá na Bahia que fazem produtos. A maior delas é a usina Agrovale, né? Que fica entre Juazeiro e Petrolina, né? O Cândido, na memória, quando se fala na ampliação da fronteira agrícola da cana-de-açúcar, se fala muito, foi ampliado, e você acabou de falar de São Paulo e Minas Gerais, que assim foram os precursores e induziram a ida a Mato Grosso, Goiás e as outras fronteiras. Mas se coloca isso muito, que foram os alagoanos, existe um pouco desse mito, até que ponto houve a presença de Alagoas nesses estados, ou qual o peso, a dimensão, como é que você avalia essa participação? Na realidade, a cana-de-açúcar ela precisa de muita mão de obra, muita mão de obra. Hoje está sendo já essa mão de obra, principalmente a mão de obra rural, está sendo substituída pela máquina colhedora, né? Mas há 20 anos atrás, essa mão de obra ela ia toda aqui do Nordeste, do Norte, né? E do Centro-Oeste mesmo, ia muito para a região Sul, exatamente para o corte de cana e outras atividades. O que nós vemos lá, nessa última década, ou 2 décadas, que vieram alguns grupos alagoanos, esse grupo também pernambucanos, que se instalaram lá. Algumas foram vendidas logo depois, né? Mas ainda tem um grupo lá, Cururipe, que continua lá, né? O grupo Toledo também continua com unidades lá. E a gente tinha, assim, o grupo Mas também... chegou a pesar lá assim, num contexto geral, não pesa muito, porque é muito grande, né, a produção. Mas em termos individuais, eles pesaram muito, porque, por exemplo, o grupo Carlos Lira mesmo tem 3 unidades lá, né, e são realmente os maiores produtores de cana do Brasil. Bem como a usina, o grupo Cururipe também, que também detém essa hegemonia também, assim, tipo individual, na produção dentro do estado de São Paulo. Eu estava vendo, inclusive, uma última reportagem das fronteiras do agronegócio, que agora está em voga, né? Vem sendo colocado, inclusive, o setor mais propulsor de desenvolvimento do país, uma importância muito grande na balança comercial, e tem aí colocando as fronteiras do agronegócio, né, no Centro-Oeste, tem cidades que é até formada por gerações de alagoanos, né? Isso foi em decorrência da cana? Pode ter sido, sabe, professor, pode ter sido. Eu acredito que em algumas situações, sim. Hoje eu vejo a cana assim, a cana não é porque sou agrônomo, né, mas eu acho que é o vegetal, acho que quando Deus botou os vegetais no mundo, ele disse, olha, essa cana aqui vai ser a melhor. E na realidade, a cana é o grande vegetal. Da cana você não se perde nada. Então, eu acho que hoje, no mundo... O álcool de terceira geração, né, com bagaço... Você hoje produz açúcar, você produz etanol. Mas você produz energia através do bagaço. Hoje nós estamos utilizando, tem a vinhaça, que você pode utilizar, fazer biodigestor com a vinhaça, e você utilizar o biogás, e ainda refinar para o biometano. Você pode utilizar, através das caldeiras, a energia diretamente nas redes elétricas. Você pode utilizar o bagaço, como você falou, né, no álcool de segunda geração. Você pode utilizar o fundo da dorna, da fermentação, né, que tem as leveduras, que você pode utilizar para alimentação animal. Você pode utilizar a torta de filtro. Você pode utilizar o melaço, que do melaço você pode conseguir mais diversos compostos orgânicos, aí, inorgânicos, né, que pode ser utilizado para a produção de compostos de alto valor agregado. E hoje o que nós estamos assim apostando, que nessa nova fase agora de carros híbridos, carro elétrico e tal, e a gente está na iminência, né, de se descobrir
ou a utilização do hidrogênio verde, né, nos nossos tanques, utilizando basicamente o etanol, onde a Toyota está muito avançada nesses estudos, né, para utilizar o hidrogênio, né, da cadeia carbônica do etanol para a movimentação dos nossos carros. Então isso aí vai ser o grande X da questão, entendeu? Então, na realidade, quando eu começo a falar de cana-de-açúcar, eu fico bem, bem à vontade, porque é uma admiração muito história, grande. né, 40 anos, né? É referência quando a gente procura, quem é? Procura o Cândido. Procura o Cândido. Claro, tem tudo uma equipe, Sindaçuca, tudo isso. A gente vai sempre procurar, porque recorrer aos universitários é o Cândido, a referência. Como é que ficou, qualquer análise na universidade, a gente sempre está bebendo, né, da sabedoria do Cândido. Ô Cândido, terminou a safra. Para onde vai essa produção de Alagoas de açúcar e álcool? A gente tem assim um mix de produção, né? A gente tem hoje em torno de 45% do açúcar bruto, né, que chama-se o açúcar VHP. Ele vai para o mercado externo, para o mercado mundial. Quem é que consome? Qual país que... Olha, basicamente esse mercado aí, desses 45%, ele vai Canadá, a Comunidade Europeia e mais os países do Oriente, né? Arábia, tal, aquele negócio. Mas um dos grandes consumidores da gente o ano passado foi o Canadá. E tem 5% também de VHP que vai para um mercado preferencial. É uma cota preferencial americana que ele destina para todo o Nordeste. E a nossa base, mais ou menos aqui que ficam, é em torno de 150 mil toneladas para o mercado americano. Então, esse aí é um mercado que remunera melhor, né? Tem em torno de 60% a 70% a mais do valor em termos de açúcar. Nós produzimos esse ano em torno de mais ou menos 300 mil toneladas de açúcar branco, açúcar cristal. Esse açúcar, basicamente, ele teve 60 mil toneladas que foi exportação, açúcar refinado do Grupo Carlos Lyra, e o restante, ele é produzido e consumido aqui dentro do estado. A gente tem essa tradição, né? A gente não consegue produzir mais açúcar branco porque a gente não tem demanda para isso. É diferente muito de Pernambuco. Pernambuco, ele tem uma maior tendência de produção de açúcar branco, porque só em fábrica de doce, parece-me que Pernambuco tem 8 fábricas de doce. Então, consome uma quantidade muito grande. Então, todo o açúcar produzido em Pernambuco fica lá e o da gente, realmente, se a gente for produzir mais, a gente vai ter problema de comercialização. E nós temos também, em torno desse mix aí, em torno de 35% na produção de etanol, onde 18% essa safra foi para etanol anidro, que é aquele que é misturado diretamente na gasolina, em torno de 26% diretamente na gasolina. Nós temos o 17% de álcool hidratado, que é aquele que vai direto nos tanques de combustível. Mas também nós temos também uma pequena produção de álcool neutro. Esse álcool neutro ele vai para indústrias farmacêuticas, indústria de bebidas, né? Então é um etanol mais, vamos dizer assim, que ele tem um valor mais agregado, né? Um etanol especial que serve exclusivamente para atender essas demandas de, vamos dizer, farmacêutica e alimentícia. O Cândido, outro dia eu estava lendo um material sobre o consumo de açúcar e depois me deparei pelo um dado por exemplo, dos países, per capita, né? Eu vi que parece que o chinês ele consome anualmente menos de 5 quilos por ano. Nós, no Nordeste, chegamos a 40 ou algo nesse sentido por ano de açúcar. Realmente há uma discrepância no consumo. Nós, nordestinos, temos essa tradição mesmo, essa propensão eu acho que a consumir. A gente cresce em torno do consumo per capita ano de 2 a 3 quilos de açúcar no consumo. Na realidade, a China, a gente faz uma brincadeira, sabe, professor? Olha, a gente só precisa fazer com que o chinês coma 1 quilo de açúcar a mais por ano. Então aí a gente já vai atingir toda a produção, né? E lá, a China é um dos grandes produtores de açúcar, né, do mundo. Porém, o mercado dele lá é um mercado muito grande, entendeu? Talvez o consumo seja 5 quilos, porque não existe essa, vamos dizer, essa oferta, né, para que eles possam consumir.
Na realidade, hoje, todo ano, ele tem um acréscimo, né? A população vai crescendo e vai se consumindo. Mas o pessoal ele tem muito a questão de não consumir o açúcar direto, entendeu? Eles consomem o açúcar indireto, e tem um consumo do açúcar indireto, é nas balas, é em chocolate, muitas comidas vêm também com algum componente de açúcar, né? As bebidas também. Então você consome aquele açúcar indiretamente, né? Aquilo vai na cerveja, vai no uísque, vai onde tiver, tem um pouquinho de açúcar, vai lá. Então aquilo ali é o consumo indireto. E a China, realmente, ele tem esse pequeno consumo. Acredito que vai aumentar, porque a China está aumentando um pouco a produção de açúcar. Mas o máximo que ele possa aumentar, ele ainda não consegue atender a demanda da população. Né? E o nosso álcool, o peso do pró-álcool teve uma influência muito grande no Nordeste. Em Alagoas, você reputa que o nascimento das destilarias, tudo, e teve um peso importante em Alagoas. Os grandes cientistas, vamos dizer assim, que foram responsáveis tanto assim vamos dizer, a riqueza da cana-de-açúcar, o pagamento da cana pelo teor de sacarose, o etanol, a utilização de outras fontes, né, dentro do etanol. A gente teve, eu não sei se você está lembrado, mas nós tivemos aí, eu não sei se, teve o projeto Chambran, que lá foi do Plano Açúcar, que não é a utilização de água dentro do tanque, mas aquilo ali já começou a questão do etanol. Nós tivemos um doutor Cândido Toledo, né, que era um expert nisso tudo. Tivemos o Cariolando Guimarães, que realmente foi um dos grandes, Auriberto, né, Alves também, que era um grande químico. Então nós tivemos assim uma gama de técnicos assim, voltado para essa questão assim, muito importante para o desenvolvimento. Né? E hoje o setor do etanol no Brasil, ele não está maior. Eu até digo assim, ó, o carro flex ele foi muito positivo em um determinado momento desse contexto geral, porque ele fez com que você dentro do carro você pudesse utilizar o álcool, a gasolina ou a mistura de ambos. Porém isso prejudicou um pouco o etanol. Num primeiro momento não, mas no segundo momento sim. Porque se nós tivéssemos continuado com as pesquisas do motor a etanol, talvez nós tivéssemos hoje um motor mais eficiente do que o motor a gasolina. As pesquisas com etanol, um motor a etanol, parou naquele tempo. Porque e a energia limpa também, a gente poderia tomar proveito. Um dos pontos também que prejudicou muito, em 2008, mas em 2008, 2007, talvez um pouquinho antes, o governo federal ele incentivou muito a produção de etanol e biodiesel. E Alagoas aproveitou bem? Alagoas não tanto, mas o Centro-Sul sim. Aí foram criadas novas usinas, foram feitas composição com novos grupos. E viabilizou a plantação lá. Exatamente, inclusive com grupos para cá. Só que quando se incentivou, olha, naquela época, professor, a gente produzia 350 milhões de toneladas de cana. Hoje nós produzimos 700, o dobro. E num determinado momento, aquilo ali, o governo ia em todo local, ele incentivava, ia fora do Brasil, incentivava. Aí apareceu o pré-sal. Esse pré-sal, ele foi uma pá de cal, né, pro etanol. Porque aí, no caso, depois começou a se tirar aquela importância, né, aquela divulgação, e as pessoas que investiram na produção de etanol tiveram que vir para açúcar ou fechar suas portas ou pedir recuperação judicial. É tanto que hoje, como eu tinha falado anteriormente... Chegávamos a ter quantas plantas, né? Usinas. Exatamente. Nós chegamos perto de 600 plantas industriais no Brasil. Acredito que hoje temos em torno de 400 e pouco. Em Alagoas? Alagoas nós já chegamos a ter 30, mais ou menos 30, 28 a 30 unidades. Hoje nós temos 15 em produção e temos mais 2 ou 3 produzindo só etanol, só cana, sem fazer o produto, né? Fornecendo cana como se fosse um fornecedor normal. Então, temos em torno de 18 unidades, mas já tivemos quase que o dobro disso aí, entendeu? Então, as dificuldades, né, do dia a dia, né, a questão de mercado também, isso aí. Por exemplo, o Brasil esse ano está produzindo muito, 45 milhões de toneladas de açúcar, entendeu? Se o Brasil for colocar esse produto dentro do mercado mundial,
existe uma tendência de uma queda nos preços, entendeu? Porque Então isso tem que ser tudo regulamentado. nós temos um estoque regulador em torno de 20 e pouco milhões de toneladas, e você imagine que a metade do açúcar, o mundo consome a metade do açúcar do Brasil. Ou seja, em torno de 25 milhões de toneladas de açúcar vai para o mundo consumir. Então, você imagina, se o Brasil for botar todo esse açúcar aí no mercado, a gente vai ter problema de preço, entendeu? Então, a gente precisa dar evasão a essa cana na produção de etanol. A gente tem uma energia muito importante, energia limpa, que a gente pode utilizar aqui no Brasil. Não precisamos de carro elétrico sendo importado, até porque o etanol, a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar é uma cana que, fisiologicamente, ela é mais eficiente do que outras vamos dizer, outros vegetais. A gente tira da atmosfera CO2, a cana-de-açúcar ela é uma armazenadora de CO2, entendeu? Ela utiliza o CO2 na sua produção. Fotossíntese. Então, na realidade, quando você está produzindo cana, você está sequestrando o carbono da atmosfera. Ô, Cândido, só por último, porque o tempo já se esgotou, mas eu não queria, e você vai ter que arrumar mais um tempo para a gente destrinchar mais essa questão, até porque Alagoas vem crescendo no seu agronegócio, vem crescendo na melhoria da sua produção, na sua eficiência, e precisamos abrir mais. Mas, por último, a variedade, né? Eu me lembro de Serra do Ouro, Alagoas deu uma contribuição boa para esse país. Na realidade, nós temos hoje três estações de cruzamentos. Tem a Serra do Ouro, tem na Bahia, se eu não me engano, Camumu, que era do CTC, temos aqui em Pernambuco. Então, a Serra do Ouro, aqui em Alagoas, ela produz semente de cana para todo o Brasil e para uma gama infinita aí de países. Então, a gente produzido aqui no estado de Alagoas, ele é responsável hoje, vamos dizer, 50% das variedades que estão em produção no Brasil, elas são oriundas aqui da Serra do Ouro. Então, Alagoas tem uma importância muito grande nesse contexto mundial na produção de cana-de-açúcar. E o programa muito bem conduzido, né, pelo professor Geraldo Veríssimo, né, que tem colega nosso, colega da gente, muito, vamos dizer, abnegado, né, no dia a dia aquilo ali. E ele com sua equipe tem dado conta, né, desse recado e mandando a semente das variedades RB, né, para todos os locais do mundo. Então, Alagoas, vamos dizer que é um dos berços da cana-de-açúcar, hoje privilegiada por uma série de questões ao redor do mundo. Eu bem dizia no início da nossa conversa que a história de Alagoas confunde com a história da cana-de-açúcar. Eu queria, na realidade, Cândido, já estourou, mas a conversa foi tão boa que conseguimos superar os 5 minutos a mais. Mas vamos ter oportunidade para conversar. E eu queria deixar você à vontade para fazer as últimas considerações. Na realidade, só agradecer, sabe, professor Arnóbio, né, pela oportunidade, né? O setor de cana-de-açúcar, ele é um pouco marginalizado, né? As pessoas não têm um conhecimento efetivo. Muitas vezes eu pergunto, você conhece uma usina? E a pessoa, não conheço. Então, vá conhecer uma usina para você ver como é complexa aquela produção. Você vai conhecer o campo. Então, a usina hoje é uma cidade. A usina hoje tem hospitais, tem escola, tem creche, tem ambulância, tem que ajeitar as estradas, tem que ajeitar rede elétrica, rede hidráulica, sempre tem um povoado lá que tem 1.000, 2.000 pessoas. Então, na realidade, a importância no emprego, hoje o estado de Alagoas, a atividade econômica que mais emprega é o setor de cana-de-açúcar. Estava vendo, Cândido, só para colaborar um pouco com a sua questão, o último CAGED que foi lançado na segunda-feira, só com a paralisação do setor, né, para esse novo modelo, a gente perdeu quase 10.000 postos de trabalho. Então é um setor pujante, importante. Nós temos assim, em torno de 45.000 trabalhadores efetivos, né, que são os urbanos, aqueles que ficam, mas nós temos aí em torno flutuante aí durante a safra, em torno de 30 a 40 mil. Então, na realidade, a gente está falando em torno de 80 a 90 mil
aporte para trabalhos diretos. Se você contar que cada trabalhador desse pode ter mais 2 ou 3 pessoas, então vai para 200 mil, né, empregados diretos e indiretos que vivem. Nós temos alguma atividade que possa concorrer com isso? Temos, é o turismo. O turismo pode concorrer também com essa atividade econômica. Mas, enquanto não aparece, a gente, cana-de-açúcar, tem que fazer o trabalho dela, contribuindo em torno de 15% a 20% do PIB do Estado, né? E as pessoas precisam realmente ter um conhecimento do que é a cana-de-açúcar. Então, agradecer, né, a oportunidade, professor, e espero ter atingido os objetivos, né, a que se propõe o seu Atingiu podcast. demais, porque né? vem um próximo. Tá certo, pra gente fica à fazer uma disposição. discussão. Obrigado, até a próxima.